Novela Laços de Família, capítulo 43, quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam aqui no canal. Galera, é muito simples, é grátis, e se vocês ativarem o sininho de notificação toda vez que eu postar um vídeo aqui da novela, reality show, enfim, o YouTube vai notificar vocês, galera. Então não deixa de se inscrever aqui no canal, se inscreve aí, me dá essa força, eu imploro a vocês essa força, que a sua inscrição é muito importante. Deixa seu like também, porque o seu like ajuda a recomendar o vídeo para outras pessoas e isso me ajuda também. E por fim, o seu comentário, para a gente saber, né, o que vocês estão gostando da novela, se vocês assistiram essa novela quando ela passou a primeira vez. E claro, eu quero muito saber, eu gosto muito de saber de que cidade vocês assistem a novela, veem meus vídeos, enfim. O capítulo começa com Cissa contando para Alma que Miguel gosta de Helena. A Alma fala que Miguel pode ter esperanças porque o namoro de Edu com Helena está meio morno. Cissa se anima e diz que então ela também pode ter esperanças. Alma confirma, diz que Cissa pode ter esperanças sim. Na cena seguinte, Miguel conversa com Glória e eles falam de como estão solteiros. Então, Glória tem uma ideia e fala para Miguel convidá-la para sair. Eles dois não conseguem entrar em um acordo de um dia que estejam livres e combinarem para marcarem um jantar. Em seguida, Glória fala que está sentindo que Miguel vai ser uma ótima companhia e que eles têm muitos assuntos em comum, amar viagem, por exemplo. Miguel fala que esse é um assunto para muitos dias e dias, mas Glória fala que é um assunto para muitas noites e noites. Ana, que escuta a conversa do fundo, olha espantada. Na cena seguinte, Camila chega em casa e escuta o recado que Edu está deixando na secretária eletrônica para Helena, perguntando se Helena está fugindo dele e que ele já está de andador e daqui a pouco começa a correr. E aí ela vai ver se ela vai conseguir fugir dele. Camila apaga a mensagem e entra. No quarto, Camila liga para Roberto e pergunta se não deixou a caneta com ele e continua conversando com ele. A cena corta para Martinha pedindo para terminarem de arrumar a casa de Pedro logo e falando que vai ter um churrasco depois que terminarem. Iris chega e Martinha diz que Pedro não vai gostar de vê-lo ali, mas Iris diz que o Pedro não vai nem ver e diz que vai arrumar o quarto dele. Na cena seguinte, Pascoal conta para Emma que Capitu mandou fazer 2 óculos novos para ele e quando chegarem vai mandar trocar as lentes dele. Emma diz que deve ter custado uma fortuna. Nesse momento, Capitu chega e beija os dois. Emma fala que estavam falando dela agora e que acha ótimo Capitu gastar dinheiro com o pai, mas pede para ela não esquecer da máquina de lavar e do fogão. Pascoal fala para deixarem para o mês que vem um e o outro no outro mês, porque Capitu já gastou muito com os óculos. Mas Emma reclama e fala que não dá mais para usar o fogão assim. Capitu, toda feliz e calma, fala que compra tudo esse mês. Em seguida, fala que vai lavar as mãos para sentar na mesa com eles e sai. Emma comemora e fala que dessa vez Deus ouviu as orações dela. Na outra cena, Iris arruma a cama de Pedro e se deita. Alma chega e pergunta quem é ela. Em seguida, fala que ela é a dona daquilo tudo ali. Iris diz que sabe quem ela é, que Pedro fala muito dela e dá um beijo em Alma. Depois, ela explica o parentesco dela com Pedro e diz que Pedro não pode vê-la ali porque a expulsa sempre que a vê. Alma entende que Iris gosta de Pedro, mas que Pedro não gosta dela. Fala que entrou e achou que Iris era namorada dele. Iris fica toda radiante de felicidade, diz que uma vez falou isso com Pedro, mas ele ainda acha que ela é muito criança. Nesse momento, Pedro chega e Iris fica morrendo de medo dele, mas Alma se esconde atrás da porta. Pedro briga com Iris e tira o cinto para bater nela, mas Alma sai de trás da porta e fala para ele se acalmar.
Em seguida, pede para Iris sair, que ela quer falar com Pedro. Pedro pede desculpas e explica que pediu para Iris não entrar mais ali. Alma fala que não tem problema. A cena corta para Cynthia falando que relacionamento não vive só de amor. Alex diz que quando achamos a pessoa certa temos que lutar e persistir. Mas Cynthia diz que muitas vezes achamos que a pessoa é a certa e quebramos a cara. Iris chega e Cynthia pergunta se ela cansou de montar. Iris diz que estava na casa de Pedro e Alma chegou e agora eles estão lá conversando. A cena corta para Pedro revoltado pelas coisas que Silvia falou para Alma. Alma fala que só foi ali para alertar ele, porque sabe que Silvia não vai sossegar enquanto não prejudicar Pedro. Na outra cena, Viriato fala que está muito nervoso com um cara mexendo nas partes dele. Laerte tranquiliza Viriato e fala que é um médico que vai examinar ele. Depois eles saem e a cena vai para Márcia ao telefone. Ela desliga e reclama que está com fome. Laerte e Viriato chegam e Laerte diz para Viriato ir logo para não perder a hora. Márcia chama Viriato e deseja boa sorte. Na outra cena, Helena chega em casa e pergunta para Zilda se Camila chegou. Zilda diz que Camila está no quarto e não viu se ela comeu ou não. Helena vai para o quarto de Camila e chama Camila para almoçar com ela. Camila, muito seca, diz que já comeu e pede licença que ela quer ouvir o CD novo dela. Na cena seguinte, Danilo dá uma aula sobre qualidade de champanhe para Edu. Estela fala ao telefone e confirma que ela e Edu vão para a festa. Depois desliga e tenta convencer Edu a ir à festa. Danilo pergunta se pode ir também, mas Estela fala que é só para jovens e solteiros. E depois insiste para Edu ir com ela. Em seguida, ela sobe. Então, Danilo fala para Edu ir com Estela, até porque ela ficou de enfermeira dele desde o primeiro dia. Depois, ele fala que está doido para ir em uma festa, dançar tango, e finge que está dançando tango na sala. Depois, pisca para Rita. Na outra cena, Alma entra no escritório de Pedro e vê Iris. Então pergunta para ela se Pedro deixa ela mexer nas coisas dele assim. Iris diz que não e que Pedro a expulsa de onde a vê. Depois fala para Alma que o sonho dela sempre foi trabalhar ali, mas que Pedro não pode nem ouvir ela dizer isso. Alma pergunta por que não e diz que vai falar com Pedro. E sai. Na mesma hora, Iris comemora, mas Alma volta e fala que quer conversar mais com ela e que gostou do jeitinho espontâneo e sincero dela. Na outra cena, Cynthia está cuidando do cavalo e Pedro chega e diz que está gostando de ver a veterinária de cachorro e gato se dando bem com os cavalos. Cynthia diz que não é veterinária só de cães e gatos e que tem muito trabalho para fazer. Pedro fala que ainda está esperando a visita dela na casa nova dele. Ou então eles podem sair, ir para algum lugar mais tranquilo. Em seguida, ele tira a aliança e diz que não está mais cometendo adultério, se isso importa para ela. Cynthia afasta Pedro e fala que isso não interessa para ela. Alex chega e pergunta se Cynthia precisa de ajuda. Cynthia fala que não e reclama que o cavalo tinha que ficar separado dos outros. Pedro sai e Alex pergunta se Pedro estava dando em cima de Cynthia. Cynthia fala que não, claro que não, mas mesmo se tivesse, ela sabe muito bem se defender sozinha. Na cena seguinte, Helena conta para Ivete que Camila está muito fria e Ivete diz que Helena tem que falar logo com Edu e que os problemas não vão desaparecer depois que ela falar com ele. Helena se toca e fala que Ivete só escuta o que ela fala, mas que ela também está com um problemão e pergunta sobre Viriato. Ivete diz que ele deve estar no médico nesse momento. A cena corta para Viriato na sala de espera e a recepcionista pede para ele entrar. Lá dentro o médico pergunta por que Viriato está ali. Viriato se enrola tudo para dizer e fala que não consegue chegar lá, que tá broxa. O médico pergunta se é só com a esposa dele ou com outras mulheres também. Viriato fala que é fiel e que nunca dormiu com outras mulheres.
O médico pede para ele fazer uns exames e levar para ele diagnosticar, que depois eles começam um tratamento, e fala para Viriato ficar tranquilo, porque eles vão acabar com essa impotência dele. Na outra cena, Cissa fica feliz por saber que Glória deu em cima de Miguel e pergunta para ele o que ele está esperando. Miguel fala para Ana que é por isso que não pode falar essas coisas na frente de Cissa. Ana sai e Cissa pergunta para Miguel se ele ama Helena mesmo e fala que o relacionamento de Edu com Helena não está indo bem. Miguel, visivelmente bravo, manda Cissa ir trabalhar. Mas Cissa continua dizendo que Camila visita mais Edu do que a mãe dela e pergunta se Miguel já beijou Helena. Miguel fala que não quer se aborrecer com ela e manda ela descer para trabalhar. Cissa fala que é por isso que Helena não gosta dele e sai brava. Na cena seguinte, Alma conta a conversa que teve com Pedro, alertando ele sobre Silvia, e em seguida conta que conheceu a irmã de Helena e que adorou ela. Glória se espanta com a Alma estar fazendo novas amizades com alguém da roça. Depois conta a conversa que teve com Miguel na livraria. Alma fala para Glória tirar o cavalinho dela da chuva, porque Miguel está fascinado por Helena. E em seguida diz que se fosse tudo do jeito que Deus quer, Edu estaria com Camila e Miguel estaria com Helena. Danilo ri e pergunta quem disse que Deus queria assim. A cena volta para o médico dando a receita para os exames e uma receita de um calmante para Viriato. Viriato agradece e sai todo feliz. No caminho, ele para na padaria e pede bombas de chocolate, mas fala que é para a esposa dele. O padeiro pergunta para Dona Ivete e Viriato, enciumado, diz que sim e enfatiza que ela é esposa dele. Viriato chega em casa e em seguida Ivete chega também. E Viriato conta que o médico falou que pode ser orgânico ou emocional, mas que tudo tem solução e passou uns exames. Ivete, muito animada, pergunta quando ele vai marcar os exames e fala para ele marcar tudo logo. Viriato fala que acha que vai ficar com vergonha de fazer os exames, mas Ivete fala que ele não pode ter vergonha de médico, onde já se viu, e em seguida diz que tem que voltar para a clínica, mas que adorou as bombas, as boas notícias e a cara ótima que ele está. Viriato, com os olhos cheios d'água, fala que ama Ivete. E Ivete diz que ama ele também e beija ele, depois sai. Mas antes, manda um beijo para ele antes de fechar a porta. Na cena seguinte, Helena conta como é o trabalho dela e fala que algumas pessoas famosas vão lá. Iris diz que a mãe dela parou de se cuidar depois que o pai delas adoeceu, mas que é uma mulher muito bonita. Helena confirma e fala que depois de tudo que Ingrid passou, ela deve querer voltar a se cuidar. Iris conta para Helena que conheceu Alma e que ela a convidou para tomar um banho de piscina na casa dela. Iris fala que vai porque assim ela conhece o Edu. Nesse momento, o interfone toca e Camila aparece toda arrumada. Iris pergunta se elas vão sair. Camila fala que ela vai sair, sem Iris. Zilda fala que o Roberto está esperando lá embaixo e Camila avisa que não tem hora para voltar. Camila abre a porta do elevador e vê Paulo, que diz que foi ali fazer uma surpresa para Capitu. Ele toca a campainha e Emma atende. Paulo pergunta se Capitu está e logo Pascoal se levanta e apresenta Paulo e Emma. Emma chama Capitu. Quando Capitu chega, faz cara de surpresa e muito feliz. A cena corta para Camila entrando no carro de Roberto e ele elogia ela, dizendo que ela está linda. Depois diz que achou que Camila não ia ligar. Camila agradece e pergunta para onde eles vão. Roberto fala que vão, sei lá, na night. Na outra cena, o telefone toca e Iris atende. É Edu. Iris fica de maior papo com ele, pergunta como ele está e fala que vai lá visitar ele, que a Alma o convidou. Edu pede para falar com Helena e Iris passa o telefone para ela. Edu reclama que está difícil de falar com ela, e fala que está carente, chama ela para ir na festa de aniversário da amiga da Estela com ele, em uma boate. Iris faz sinal para Helena aceitar o convite,
mas Helena fala que não, que acha melhor ele ir com Estela mesmo, que é festa para jovem. Estela chega e chama Edu para eles irem. Edu se despede de Helena e desliga. A cena corta para Edu e Estela chegando na festa. Estela cumprimenta alguns amigos, depois apresenta uma amiga para Edu. A cena volta para Helena e o telefone toca. É Ingrid que se desculpa pela hora, mas pede para falar com Iris. Ingrid pergunta se ela está aprontando e pergunta como está na casa de Helena. Iris fala que não está aprontando nada e já conheceu um monte de gente, mas diz que ali a mãe e a filha brigam mais que elas. Ingrid pergunta por quê. Iris diz que não pode dizer, só pessoalmente, e mesmo assim ela nem deve entender. A cena corta para Capitu dizendo que ele pegou ela de surpresa mesmo, e Paulo fala que estava com saudade e com vontade. Capitu pergunta de quê? E Paulo diz de outro beijo. Capitu fala que ele a deixa encabulada. Paulo pergunta se ela não quer outro beijo, e em seguida eles se beijam. A cena volta para a festa e Edu vê Camila dançando e se esfregando em Roberto. E assim termina o capítulo 43 de Laços de Família. Peço a todos que se inscrevam aqui no canal. Deixa seu like e o seu comentário também. O seu comentário me ajuda muito e eu quero muito saber de onde vocês assistem a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.